avaliação neuropsicológica é um dos procedimentos, né, mais importantes, uma das maiores áreas de atuação para quem trabalha com neuropsicologia. Se trata de um processo no qual a gente investiga tanto potencialidades quanto dificuldades, né, dos indivíduos em relação a características cognitivas, a características sociais e características emocionais. A avaliação neuropsicológica ela é feita através de um teste de hipótese, né? Porque, na verdade, existe uma demanda por avaliação neuropsicológica quando a gente tem um problema, quando se tem uma questão que a gente precisa entender qual a origem, qual a explicação dessa questão, dessa dificuldade, né? No caso de crianças, a gente pode falar de dificuldades escolares, no caso de idosos, a gente pode falar de uma dificuldade de memorização ou mesmo de lembrar, né, características ou eventos do passado. Então, através da avaliação neuropsicológica, a gente vai levantar hipóteses, né, que justifiquem ou que expliquem aquela dificuldade, né, ou aquele problema em si. Bom, a gente faz esse teste de hipóteses, né? Na verdade, as hipóteses são levantadas a partir da entrevista clínica, da anamnese, né, que a gente entende como 90% do processo. Tá? Então, com base na história clínica relatada por pais, cuidadores, ou em alguns casos até mesmo pelo próprio indivíduo, né, a gente elenca hipóteses diagnósticas que posteriormente vão ser testadas através de instrumentos, né, as tarefas, escalas, observação do comportamento, observação tanto clínica quanto na escola ou no caso de alguns idosos, até mesmo dentro da própria casa. Tá? E no final a gente vai fazer uma conclusão e o mais importante da avaliação neuropsicológica é que essa conclusão precisa guiar o indivíduo e a família para a resolução do problema. Né? O que eu sempre digo, né, para os alunos é o seguinte: não basta a gente nomear o problema. Mesmo que esse problema seja nomeado com alguma categoria nosológica, né, algum diagnóstico, algum transtorno, ou se esse problema seja nomeado por questões ambientais, estilos parentais, no caso de criança, mas mais do que nomear, o que eu vou fazer com isso, né? A nomeação é o início da resolução, porque eu vou guiar a solução desse problema. Eu entendo que algumas habilidades, né, ou algumas técnicas, alguns procedimentos, eles têm que ser realizados em todas as avaliações, né? A história clínica não tem a menor possibilidade de se fugir dela, né? No caso dos psicólogos, a sugestão é que sempre faça uma avaliação, né, da inteligência, porque se a inteligência é um melhor preditor isolado de habilidades, a gente vai conseguir mais ou menos supor um funcionamento global daquele indivíduo, né? É interessante que a gente use o máximo possível de instrumentos padronizados, né? Padronizados, reconhecidos. Não sou tão velha assim, mas até 10 anos atrás, quando eu comecei, o leque que a gente tinha de instrumentos padronizados ainda era muito pouco. Hoje isso tem aumentado cada vez mais e eu sempre digo o seguinte: quando for escolher, né, algum instrumento para adquirir, ficar sempre atento na quantidade, né, o N da população normativa, qual foi o grupo, né, de pesquisa que fez aquela investigação, né, as referências, habilidades cognitivas mais globais, mais gerais, eu sempre sugiro avaliar, como por exemplo, função executiva, né, por exemplo, atenção. Se o indivíduo ele tem um déficit atencional muito grande, às vezes ele vai mal, por exemplo, numa tarefa de memorização, porque ele simplesmente não estava atento ao estímulo, né? Habilidades visoespaciais eu acho importante também de ser avaliado. Em casos específicos, a seleção do instrumento ele é feito exatamente com base na hipótese diagnóstica.
né? Por exemplo, crianças normalmente a gente avalia desempenho escolar, né? Mas se a gente não tem uma hipótese de dislexia do desenvolvimento, por exemplo, não faz sentido a gente refinar muito a avaliação de processamento fonológico, né? Então, habilidades cognitivas globais, eu sugiro que sempre sejam avaliadas: inteligência, função executiva, habilidades visoespaciais, atenção e outras habilidades específicas, né, conforme a hipótese diagnóstica. A minha sugestão para quem está começando a prática clínica em neuropsicologia é: faça a supervisão. Porque em neuropsicologia não tem como a gente aprender sem praticar, né? E aí, alguns conselhos: não crie vício em supervisor. Tenha mais de um supervisor, claro que para casos diferentes, né? Mas todo mundo tem suas habilidades, todo mundo tem suas limitações. Se o objetivo é melhorar a sua prática, o ideal é que você escute a maior quantidade de expert na área possível, porque aí você pode pegar o melhor de cada um deles, né? Eu sempre brinco assim, ó. No início a gente acaba quase que pagando para atender os pacientes, mas isso é importante, né? Porque assim, ó, se a melhor maneira é praticar, organiza o seu consultório ou compartilha com algum colega, comece a atender. No início a gente faz supervisão, basicamente, né? Eu digo assim, ó, tem 3 maneiras de fazer essa supervisão: uma no início, uma no meio e uma no fim, né, para quem está realmente começando. Então, na primeira, o supervisor vai te orientar em relação a perguntas, a outras questões, né. Num segundo passo, você pode fazer 2 avaliações, né, uma no meio e uma no fim, porque aí você já sabe mais ou menos as perguntas, como lidar, mas a no meio, né, para o supervisor te ajudar a averiguar a hipótese diagnóstica, dá tempo de você perguntar alguma coisa que ainda ficou, né. Quando você já está melhor, só o supervisor para te orientar na sua conclusão e principalmente para o supervisor te orientar em relação ao aconselhamento neuropsicológico, que é a nossa função. Para quem está começando, às vezes parece um conteúdo imenso que a gente tem que saber sobre muitas coisas, mas eu acho que essa é a parte boa da neuropsicologia, porque isso acaba deixando a gente sempre alerta, né? A gente nunca tem conhecimento suficiente, né? E quem escolheu a área de neuropsicologia tem que ter, né, bastante esse tino clínico, mas também não pode perder essas habilidades de pesquisador, de investigador, né? E a gente vai aprimorando a nossa prática no dia a dia. Boa sorte para quem está começando aí, vai dar tudo certo.